Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, seja muito bem-vindo. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos orando, meditando na palavra de Deus e nos empoderando para as lutas e batalhas que temos que enfrentar na nossa lide diária. Antes de tudo, eu quero te pedir que seja curtindo esse vídeo, comentando, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, porque vai estar nos ajudando muito a impulsionar o canal e levar essa mensagem a muitas pessoas. Hoje estaremos refletindo sobre enfrente a culpa. Vem comigo! O texto da nossa reflexão de hoje é a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Cristo, até mesmo os piores pecados são apagados. A salvação é pela graça, e a graça perdoa. Porém, nós precisamos nos lembrar que mesmo sendo salva, a pessoa ainda pode e irá pecar. Quando isso acontece, Deus ainda promete perdão. O mandamento é claro: não pequeis. Mas o texto não coloca aí um ponto final. Diz: se alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. A liberdade do pecado, no entanto, não significa liberdade de sentimento de culpa. Mesmo quando os nossos pecados são perdoados, ainda nos lembramos deles. E por isso precisamos aprender a lidar com a culpa. Em alguns casos, sentimentos de culpa são até apropriados, porque a confissão é necessária. Muitas vezes, nós nos sentimos culpados porque realmente somos culpados. Então, confesse todos os pecados previamente cometidos que ainda não foram confessados e sobre os quais você tem conhecimento. E tome posse da salvação em Cristo, para que nós possamos enfrentar esse sentimento de culpa que tenta nos roubar a alegria e a felicidade da salvação. A primeira coisa que temos que fazer é reconhecer a graça de Deus. A tristeza gerada pela culpa não leva ao abandono dos pecados. Na verdade, geralmente ela tem um efeito contrário. A graça de Deus é tão obscurecida pela tristeza que a pessoa não encontra esperanças de que o seu pecado possa ser removido e abandonado. O apóstolo Paulo alerta, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A coisa mais difícil é aceitar que Deus graciosamente perdoa os nossos pecados. Sentimos a necessidade de nos punir pelo que fizemos, e fazemos isso nos ferindo com uma tristeza excessiva e desnecessária. Depender da graça significa reconhecer que o perdão de Deus não é fruto do nosso esforço em acertar, em ser bonzinho ou ser santo, mas é fruto do sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se que a misericórdia do Senhor se derrama sobre nós exatamente por sermos pecadores. Porém, isso não é desculpa para o pecado, mas sim uma maneira de nos livrarmos dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nas ocasiões em que sentimentos de culpa surgem sobre pecados já confessados e abandonados, rejeite esses sentimentos como culpa falsa. O Senhor tem sido fiel à sua promessa de nos perdoar. Tome posse desse perdão sobre a sua vida. Segunda coisa, identifique o acusador. Lembre-se que nós temos um inimigo espiritual. Ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse 12, 10. Satanás é o acusador, o qual nos lembra de uma forma tão cruel de todas as falhas e erros e pecados cometidos. O próprio nome Satanás significa isso, acusador. E ele aponta constantemente a nossa falta de merecimento entre os seguidores de Cristo. E tem se aproveitado dessa tática extremamente desencorajadora entre nós.
Ele nos acusa por coisa que fizemos no passado e tenta nos destruir através de pecados, medos, sofrimentos e mentiras. É preciso reconhecer as suas artimanhas e resistir a ele firme na fé, porque Jesus lavou os nossos pecados. Uma terceira atitude é invista em santidade. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 2 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ao se converter de todo o coração e começar a servir a Deus e fazer a sua vontade, passamos a ter consciência da nossa natureza pecaminosa. Então, precisamos empreender uma luta constante contra o pecado e colocar a nossa vida em ordem. É necessário nos abster do pecado para que fiquemos totalmente livres do sentimento de culpa. O arrependimento verdadeiro é evidenciado por uma firme resolução de não pecar novamente. Está escrito que temos que colher o que semeamos. Essa colheita pode ser dolorosa e pesada para suportar, mas através da obediência e paciência é possível experimentar a cura. Uma outra atitude é deixe o Espírito te guiar. Gálatas capítulo 5, versículo 18 diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se queremos fazer a vontade de Deus, o Espírito vai clarear áreas da nossa vida onde até agora a nossa consciência não reagia. O Espírito mostrará o pecado que mora em nossa carne. Isso é uma área muito maior do que apenas o pecado visível. Se você for obediente e deixar que o Espírito te conduza, a sua consciência se desenvolverá pouco a pouco para cobrir uma área cada vez maior da sua vida. Peça ao Senhor que revele qualquer outro pecado que precisa ser confessado. Tenha a coragem de ser completamente aberto e honesto diante do Senhor. Davi diz no Salmo 139, versos 23 a 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Peça ao Senhor para repreender a Satanás, o acusador. E peça ao Senhor que restaure a alegria que acompanha a liberdade da culpa. Cada cristão enfrenta uma luta diária contra suas tendências pecaminosas. Esse processo, embora seja de progresso, não é linear, de modo que cristãos genuínos podem cair mesmo em pecados graves nessa caminhada. Sempre que fracassar, o crente deve buscar o reconfortante e gracioso perdão nos braços do Pai. Está decidido a abandonar os seus pecados. Não aceite as acusações do inimigo sobre a sua vida. Não aceite o peso da culpa e a dor dos erros cometidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nós possamos então caminharmos firmes, livres da culpa, livres da dor e livres das acusações, certos de que em Cristo Jesus fomos totalmente perdoados e justificados diante do Pai. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. O sangue derramado ali, ó Deus, cobre as nossas transgressões, nos purifica de toda iniquidade, nos livra de toda injustiça e nos dá plena liberdade, nos transformando em verdadeiros filhos do Senhor. Então, ó Deus, não deixe que o pecado tenha domínio sobre nós. Não permita, ó Pai, que nós caminhemos sobre o peso da culpa, das acusações, da dor dos erros do passado. Mas que nós possamos, ó Deus, no Senhor, sermos restaurados a cada instante. Que possamos confessar os nossos pecados, buscar a presença do Senhor para redenção e reconciliação. Pai, dá-nos forças para repreendermos as mentiras e ciladas de Satanás. Que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar o nosso coração e a nossa consciência, para que nós possamos ter consciência plena da graça redentora que recebemos. E que nós possamos caminhar, ó Deus, perdoados pelo Senhor,
tratando de santidade, buscando os teus propósitos e viver a tua vontade, para que, ó Pai, o seu nome seja engrandecido na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós te celebramos, nós te adoramos, nós te glorificamos. E pedimos que o Senhor possa, durante todo esse dia, estar nos cobrindo com a sua mão. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a paz que vem de Jesus Cristo e que excede a todo entendimento humano. Guarda-nos assim, ó Pai, é o que pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de dar aquele like, de estar curtindo o vídeo, comente também e compartilhe com seus contatos para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Você que foi abençoado por essa palavra e ainda não está inscrito no nosso canal, eu queria te pedir esse favor, se inscreva e assim você vai estar nos ajudando também a levar adiante esse ministério. Eu quero te convidar a ficar mais um tempo conosco. Já completamos 1 ano de culto matutino e tem muitos outros vídeos aqui no canal que podem abençoar a sua vida. Então, um beijo no seu coração e nos vemos segunda-feira com a graça de Deus.